Continuando a falar sobre essa questão do processo de urbanização e como ele de ocupação das terras no Brasil, e como ele é consequência do trabalho escravizado que fundou o país, e do modo como as pessoas que eram escravizadas e foram libertadas pela abolição da escravatura não foram tratadas em nenhum momento da história do Brasil como cidadãs, né, tendo seus direitos garantidos. E isso aparece no quarto de despejo, no dia 13 de maio de 1958, né, quando a Carolina Maria de Jesus escreve aqui essa passagem. Ela diz, né, é o dia da abolição, é um dia simpático para mim, dia que comemoramos a libertação dos escravos. Aí, no final do dia, ela escreve assim, ela termina o dia dizendo: e assim, no dia 13 de maio de 1958, portanto, 70 anos depois, né, do dia da abolição da escravatura, do dia da assinatura da Lei Áurea, eu lutava contra a escravatura atual, a fome. Então, tá claro aqui, né, claro não, mas tá evidente aqui que a Carolina Maria de Jesus, ela reconhece que a miséria, a fome, a que são submetidas as pessoas que vivem nas periferias, nas favelas, é consequência da escravização e de não haver nenhuma transformação estrutural com o fim da escravidão. Bom, na narrativa da Carolina, a gente vê uma visão muito muito vivencial da experiência da miséria, né, da fome. Não sei o que vocês acham, mas é muito triste, né? Muito forte, muito triste, muito real, tudo isso que ela vai narrando, como ela vai contando da falta de comida e tudo. Então, a fome é um assunto fundamental no quarto de despejo, e a fome é a consequência dessa situação de miserabilidade em que as pessoas são colocadas quando não são consideradas pessoas, cidadãs, né, dignas da urbanidade, da civilidade. E esse processo, ele continua, né? Então é isso que a tese lá da Carril vai mostrar, como que as favelas, as periferias são a consequência da falta de incorporação das pessoas antes escravizadas à cidade, né, à vida e à terra, ao que é considerado o país, a nação que está se construindo, ao trabalho assalariado digno. Enfim, se há trabalho assalariado digno, mas isso é uma outra discussão, mas enfim, com direitos garantidos, né? E a consequência disso é essa vida nesse lugar de despejo, né? O lugar do lixo. A Veronice fala num dos vídeos que a Carolina vai de Minas para São Paulo a pé e começa a vida em São Paulo trabalhando numa casa de família, né, como empregada doméstica. Então, o emprego doméstico é o lugar não propriamente incorporado, né, não do trabalho digno, não do trabalho reconhecido, que foi dado às mulheres negras. E o que acontece com a Carolina? Ela engravida e aí ela é expulsa dessa casa, né? Ela é demitida dessa casa
E ela então vai viver na favela e vai virar catadora de lixo. São duas profissões que hoje já são reconhecidas como profissões, mas muito, muito recentemente são reconhecidas como profissões. A profissão de empregado doméstico e a profissão de catador de lixo, né? É coisa do século XXI. Então, mais de 100 anos depois do fim da escravidão, fim formal da escravidão. E são trabalhos em que você tem maioria negra, com a falta de reconhecimento, ou com esse reconhecimento muito recente, uma realidade de exploração enorme, né? E esse lugar do que não é, né? A empregada doméstica que vive na casa dos patrões, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, não tem um lugar definido ali, porque não é reconhecida como uma trabalhadora que tem direitos. Então, é alguém que faz parte, muitas vezes é dito que faz parte da família, mas que é, na verdade, explorada como uma mulher escravizada, né? É uma mulher que trabalha na casa grande, né? Uma mulher da senzala que trabalha na casa grande, que vive na casa grande, que durante o processo de escravização alimentou os filhos da sinhada, dona da casa, que muitas vezes foi violentada sexualmente pelo dono da casa, e que vive ali em condições ditas superiores às condições da senzala, mas que na verdade são condições de uma violência, de uma exploração, sem ter os seus direitos como pessoa, como mulher, como mãe reconhecidos, né? Como educadora. Enfim, porque fizeram parte, né, desse processo de educação das filhas e filhos dos senhores. E a empregada doméstica é também uma herdeira desse lugar, né? Desse lugar de não reconhecimento. Portanto, até hoje a gente tem um grande trabalho dos movimentos sociais, das associações de empregadas domésticas, agora de diaristas, faxineiras, para buscar esse reconhecimento. Inclusive agora, durante a pandemia, alguns estados brasileiros consideraram que o trabalho doméstico era um serviço essencial, que, portanto, os trabalhadores domésticos, as trabalhadoras domésticas, sobretudo, tinham que continuar trabalhando mesmo quando havia o isolamento social total. Então, para a gente ver como que é drástica a situação, como a gente ainda não rompeu com isso. Isso aparece na Carolina. E também essa profissão de catador de lixo, que está aí presente, né? Gente, todas as cidades brasileiras contam com muitas pessoas que são catadoras de lixo e que são responsáveis por mais de 90% da reciclagem de lixo, portanto, tem um papel fundamental na economia, na preservação ambiental, na vida urbana também, né? Na medida que diminuem a quantidade de lixo descartado para compor os lixões e tudo isso, né? Mas a época da Carolina, ela trabalhava nem só para reciclagem, como hoje ainda né? As pessoas catam lixo para encontrar materiais que possam ser vendidos, que possam ser reciclados, mas também para encontrar materiais no lixo que serão consumidos por essas pessoas que os catam. Então, pessoas que vivem do que é descartado por outras pessoas.
aquilo que é considerado lixo para uns, né, é o sustento de outros. Isso é, sobretudo, o modo como é realizado, né? Porque não há separação de lixo, porque não há o mínimo cuidado com o descarte. Então é muito, muito violento, muito perverso. Há alguns momentos da narrativa da Carolina que ela fala de uma pessoa que comeu a carne do lixo e essa carne estava estragada e essa pessoa morreu, né? Muitas vezes ela dá aos filhos comidas que foram descartadas, que são descartadas, ou que ela ganha de lugares, enfim, de descarte de outras pessoas. Essa é uma realidade cruel, né? E ela estrutura a nossa urbanidade, né? Tanto o trabalho doméstico explorado, quanto os catadores de lixo, né? Ou as pessoas que trabalham em lixões, separam lixo em lixões. São catadores de lixo dos lixões, né? Tem os catadores de lixo da cidade, tem os catadores de lixo dos lixões, tem aqueles que trabalham nas duas frentes. Queria que vocês dessem uma olhada então no documentário lá sobre o lixo extraordinário do Vicky Muniz. Pensassem um pouco também sobre isso. Tá bem? Até daqui a pouco.